Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Sabe quantos jovens vão ser beneficiados com a Academia Enem 2022? Umas 3 mil vagas? 6 mil já seria muito bom, né? Deve ser uma arrumo de vaga, viu? A Prefeitura ampliou para 12 mil o número de vagas da Academia Enem. E ainda tem a parceria com a Descomplica, a maior e mais completa plataforma de ensino online do país. E o trabalho segue com 12 mil jovens nos cursos do Juventude Digital e os 2 mil novos itens para o Juventude na Onda. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma live do projeto O Povo Educação 2022. Estamos online pelo YouTube, pelo Facebook da Fundação Demócrito Rocha e do Povo Online. Também pelo Twitter do Povo Online. E muito obrigado pela sua audiência e pela companhia. O programa O Povo Educação surgiu há 21 anos. Ele surgiu com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, o Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre um veículo de comunicação e a comunidade acadêmica e os movimentos sociais. Hoje o programa possui 140 correspondentes escolares, são alunos de escolas públicas e privadas do ensino fundamental, da rede pública e rede privada da região metropolitana de Fortaleza e também 60 correspondentes mestres também dessa mesma rede. Também nós temos uma rede alumni de ex-correspondentes que conta com cerca de 200 participantes. O Povo Educação também tem uma parceria com os CUCAs, que são os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Bem, hoje nessa quarta live do projeto O Povo Educação, nós vamos falar sobre um tema muito importante, educação e inclusão. E para conversar sobre esse tema tão importante, eu acho que basilar sobre quando a gente conversa sobre sociedade, sobre direitos sociais, eu recebo aqui Kainan Viana, ela consultora em acessibilidade e bibliotecária, documentalista. Tudo bem, Kainan? Como é que você está? Oi, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui nessa quarta-feira chuvosa, esse clima de Fortaleza, né? 27 graus aí, acabei de dar uma olhadinha aqui, tá fazendo frio, então é um prazer imenso, né? Eu sou Kainan Viana e eu vou fazer minha audiodescrição, tá? Recurso de acessibilidade para as pessoas com baixa visão ou deficiência visual. Eu sou uma mulher de 25 anos, eu tenho uma pele branca, eu estou usando uma blusa de mangas compridas na cor preta, tenho cabelos curtos na cor castanho claro, na altura do pescoço, estou usando uma tiara de pérolas e um fone de ouvido na cor branca. Ao meu fundo tem uma lousa, né, um quadro branco, com algumas anotações pessoais, e eu estou em um ambiente interno, que é o quarto da minha casa. Muito bom, muito bacana, Kainan. Depois que eu apresentar aqui o Geilson, eu também vou fazer uma descrição minha. E você pode me corrigir, tudo bem? Tudo bem. Então eu queria apresentar também o nosso segundo convidado, um convidado muito especial, o Geilson Souza, estudante de pedagogia da Universidade Federal do Ceará, apresentador do canal Vendo no Escuro e bolsista do projeto ARDE na Propagação de Saberes, né, da secção, que é uma secção de atendimento a pessoas com deficiência da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Geilson? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui participando dessa live. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Geilson. Bem, Geilson, também vou aproveitar aqui para poder descrever Kainan, e você me corrige. Bem, eu tenho 56 anos, certo? Eu tenho uma cabeça prateada, branca, tá certo? Estou com uma blusa cinza, estou no estúdio do canal FDR, certo? E trabalho aqui no canal, enfim. E estou aqui dentro de um ambiente de trabalho para que a gente possa fazer essa live da melhor forma possível,
né, não estou usando tiara como a Kainan, tá certo? Eu estou, certo? Nem um óculos bonito como o Geilson, certo? Então, assim, um bom dia e que bom estar aqui com vocês. Lembrando você que nos assiste também que você pode e deve participar através das redes sociais, comente no chat ou na área de comentários da plataforma que você está nos assistindo e a gente lê por aqui. Nós contamos com a participação de vocês. A educação inclusiva não pode ser uma moda, deve ter uma abordagem transversal. Exige um sistema que marque o caminho da defesa da proteção da diversidade. Não podemos esquecer que a educação é um direito humano que contribui para a realização de todos os outros direitos. A educação inclusiva não pode ser uma moda, mas a verdade é que nunca se falou tanto na necessidade de pensarmos um mundo que inclua as pessoas historicamente discriminadas por sua condição de deficiência social, étnica, racial ou de gênero. Precisamos, sem dúvida nenhuma, passar do debate à ação, mas essa conversa é importantíssima. Ela habilita aqueles que historicamente são discriminados a trabalharem por esse objetivo comum. Então eu começo aqui uma proposta, uma pergunta provocação, tanto para a Kainan quanto para o Geilson. Como é que foi a experiência educacional de vocês? Na experiência educacional de vocês, ela teve componentes inclusivos? Eu vou começar, Kainan, com você, né? Você é uma dama, o Geilson, eu e o Geilson, nós, né, Geilson? Acho que a gente começa com a Kainan, tá bom? Kainan, vamos começar. Tá bom. Kainan, me fale um pouco sobre a tua experiência educacional e se ela teve componentes inclusivos. Bom, vou aproveitar rapidinho, que eu não queria interromper, para fazer a descrição do Geilson, né? E o Geilson é um rapaz de pele branca. Ele está usando óculos esporte na cor preta, uma camisa gola polo listrada com listras verde escuro e azul escuro, e está no ambiente que é a cozinha da sua casa. Atrás tem uma parede na cor marfim, se não me engano, e o teto na cor branca. Pronto. Concluído isso, eu vou voltar para o tópico da pergunta. E em uma análise da educação básica, que é o ensino fundamental e o ensino médio, não, né? Eu não me dava nem conta desses quesitos de acessibilidade em uma escola. Eu realmente fui me atentar a esse aspecto quando ingressei no ensino superior. E lá comecei a atuar em bolsas voltadas para as questões de acessibilidade, né? E eu despertei para esse mundo que é a inclusão e a acessibilidade de pessoas com deficiência nos ambientes educacionais. Então foi aí que eu comecei de fato a simpatizar com a causa, a estudar, desenvolver projetos e atuar significantemente na área dentro da própria universidade. Mas o Geilson tem uma boa história, como nós somos colegas, né, de projetos da universidade. O Geilson sempre compartilhou muito comigo essa trajetória educacional dele e tudo que ele vem trazendo de experiência para a gente, né, Geilson? Verdade. Geilson, e a sua experiência? Como é que foi essa sua experiência educacional e também se ela teve, né, componentes inclusivos e como é que você teve contato com esses componentes inclusivos? Bom, vamos lá. As séries iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, e da educação infantil, eu estudei em uma escola especializada para cegos, no caso foi no Instituto dos Cegos. Então lá eu tinha todo o material adaptado, eu tinha, todos os professores sabiam braille e tudo, então estava tudo tranquilo. Mas quando eu fui do 6º ano em diante, estudar em uma escola da prefeitura, e lá os professores, eles não sabiam braille. Então, naquela época, a gente tinha uma professora que chamava professora itinerante, que era uma professora que vinha do Instituto dos Cegos, uma vez por semana, na escola onde eu estudava, e tudo que eu escrevia em braille, ela fazia a transcrição em tinta, na caneta. Da forma que eu escrevia, ela fazia
essa transcrição em tinta, então se eu escrevesse uma palavra errada, eu escrevia também para que os professores pudessem saber como estava a minha escrita e pudessem me corrigir posteriormente. Quando eu fui cursar o ensino médio numa escola estadual, eu já não tinha mais uma professora itinerante, mas eu tinha uma professora de AEE, do atendimento educacional especializado, e essa professora, ela já ficava lá na escola. Então, no ensino fundamental, na prefeitura, na época eu tinha uma professora que ela ia uma vez na semana, e a partir do ensino médio tinha uma professora que ela ficava lá na escola mesmo, fazendo a transcrição dos meus trabalhos, orientando os professores e tudo. Quando eu cheguei na universidade, eu comecei a ter apoio da seção de atendimento à pessoa com deficiência na adaptação do material digital, e também tive, e continuo tendo ainda, o apoio da Secretaria de Acessibilidade, quando eu preciso de algum material impresso em braille, eles vai lá, eles imprimem tudo. Então, sobre essa questão do componente, isso é algo assim que eu estou batalhando muito, que na matriz curricular no curso de pedagogia, nós temos somente uma disciplina obrigatória de educação especial, e uma coisa assim que eu debato muito é que uma disciplina, ela não dá conta de tudo, seria preciso de mais disciplinas. Outra coisa também que eu identifico é que nós temos a disciplina de Libras como disciplina obrigatória, que é muito importante, que é uma grande conquista, mas infelizmente nós não temos a disciplina de Braille como disciplina obrigatória. Não temos nem como obrigatória e nem como optativa. Então, uma pessoa que se formar em pedagogia hoje, ela chegar na escola comum e encontrar um aluno cego no primeiro ano do ensino fundamental, esse professor não vai estar qualificado para alfabetizar, porque infelizmente o curso de pedagogia não dá essa formação inicial. Entendi. É interessante quando eu vejo a fala da Kainan e a tua fala, Geilson, é que bate aqui uma dúvida, e aí a pergunta para os dois, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no capítulo que é dedicado à inclusão, né, dentro da educação, a inclusão, ele fala, por exemplo, que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os itens, em todos os níveis. Mas ele não cita explicitamente que essa matrícula deve ser feita numa escola, por exemplo, uma escola comum ou numa escola especial. Para vocês como usuários, estudiosos, especialistas no tema, hoje é melhor que a gente tivesse um investimento do Estado em escolas especiais, um investimento da sociedade em escolas especiais para pessoas com deficiência, ou a gente poder colocar essa qualificação, essa habilidade dentro de escolas onde atende todas as pessoas, certo? Eu queria começar com a Kainan. Kainan, o que é melhor? É a gente poder incluir, fazendo o processo com todas as pessoas, com todas as suas características, porque na verdade deficientes somos todos, né? Todos somos deficientes de alguma forma. Ou escolas especiais específicas, por exemplo, como tem na questão da deficiência visual, a questão do Braille, tá certo? Que é o que o Geilson colocou aí. Qual é a sua opinião, Kainan? Bom, aqui eu vou ter que abordar alguns conceitos da discussão da pauta, que é a mudança do paradigma da deficiência, né, que vem aí com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, onde ela traz exatamente essa proposta, né, a mudança do paradigma. A pessoa com deficiência não é mais vista como incapaz, certo? Porque a deficiência, ela muda de lugar, ela muda no lugar que não está acessibilizado. Veja bem, eu vou citar um exemplo. Se eu estou aqui e eu e um cadeirante, tem uma rampa, nós precisamos subir. Se eu subir e ele também, não existe deficiência, porque aquele lugar está acessibilizado. Então, essa aqui é a mudança do paradigma. Quando o local está acessibilizado, quando os métodos, os instrumentos, as metodologias de educação estão acessibilizadas, não existe deficiência, né?
E por isso que a proposta dessa mudança do paradigma da deficiência é incluir as pessoas com deficiência no ambiente de todos, porque a igualdade ela tem que ser promovida a todos. Então, o ideal seria que as escolas, os ambientes estivessem preparados para receber as pessoas com deficiência, promovendo a acessibilidade, porque não existe processo de inclusão sem acessibilidade. E é para isso que a gente precisa, vou citar aqui também com o Meu Sazak, que é considerado o pai da inclusão aqui no Brasil, né? E ele apresenta a transversalidade da acessibilidade. A gente precisa conhecer os aspectos da acessibilidade para promover essa acessibilidade em todos os ambientes. Então, ele vai falar aqui da acessibilidade arquitetônica, que é usual, casualmente, a que a gente mais conhece, a rampa, o piso tátil, mas ela vai bem mais além disso. Nós temos a comunicacional, posso citar a audiodescrição, esse recurso utilizado no começo da live, né? A interpretação em libras. Na acessibilidade metodológica, nós temos aqui acessibilidade nos métodos de ensino que sejam inclusivos para as pessoas com deficiência. E eu tenho recursos, se eu for apresentar um slide, ele tem que ter coerência tipográfica para uma pessoa com baixa visão, ou ele pode contar com o recurso da audiodescrição, de imagens, de tabelas, de gráficos. Eu estou acessibilizando o meu método de ensino para pessoas com deficiência. No instrumental, posso falar das tecnologias assistivas, né? Eu tenho softwares, eu tenho programas que acessibilizam o uso do computador, o uso das ferramentas digitais, no celular, no computador, enfim, em uma diversidade de dispositivos eletrônicos, eu tenho essa possibilidade de inserir um recurso da acessibilidade, né? A programática, a acessibilidade programática, que eu acho primordial citar aqui, porque nós estamos falando das leis, né? Das regulamentações jurídicas que garantem que de fato isso seja promovido à sociedade, né? Para existir a política pública, para ela se efetivar, ela tem que primeiramente existir um papel na lei, na documentação, na jurisprudência. E por último, a atitudinal, né, que trata desse comportamento, onde a gente tem que promover a luta contra o capacitismo, né, que é exatamente o preconceito, o estigma contra as pessoas com deficiência, essa visão pejorativa das pessoas com deficiência, que já tem sido pauta da luta PCD há muito tempo, né? Isso que não me deixa mentir, que a gente também trabalha junto nessa questão e a gente vem lutando para promover esse debate, para trazer a reflexão das pessoas, né, seja da comunidade acadêmica, seja da sociedade civil, para refletir sobre essas pautas e perceber essa mudança de paradigma e perceber que nós também, cada um de nós, somos responsáveis por essa mudança, por essa inclusão, por esse processo de inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, minha opinião é que a partir do momento que eu vou eu já estou sendo capacitista, se eu te disser que tu tem uma deficiência, tu vai ter que procurar uma escola diferente. Uma escola só para tu, não. Cadê a promoção da transversalidade, da acessibilidade? A convivência das pessoas sem deficiência com as pessoas com deficiência, ela tem que acontecer, isso tem que existir. E para isso, a promoção da acessibilidade, ela tem que existir em todas as escolas, em todas as universidades, públicas ou privadas, né? O acesso ele tem que ser permitido, porque se eu estou dizendo que aqui não entra porque não é acessível, a igualdade ela já deixou de existir. Muito interessante, Kainan. Cada vez que você fala, vai ampliando aqui a minha compreensão a respeito do assunto. Geilson, meu irmão, a pergunta é a mesma, não é? Existe essa questão dessa estratégia educacional, tanto no campo público como também na oferta do mercado, de escolas que fazem a inclusão ou de escolas especiais. Eu gostaria que você desse uma opinião para nós. Por exemplo, você estudou no Instituto dos Cegos, o Instituto dos Cegos é considerado uma escola especial, não é isso? Eu queria saber de você o seguinte, como é que você analisa, você como um estudioso, como um acadêmico, uma pessoa que trabalha no tema, e também assim, uma pessoa que trabalha com pedagogia, como é que você enxerga, como é que você vê, como é que você analisa
essa questão da escola especial e da escola básica que inclui? Olha, eu defendo que todas as escolas, sem exceção de nenhuma, todas, precisam ser inclusivas e precisam estar preparadas para acolher a todos sem distinção. Na época que eu estudava no Instituto dos Cegos, quando eu era criança, algo que eu me questionava bastante. Eu sou o filho mais novo, minha mãe teve 2 filhos, o meu irmão mais velho ele não tem nenhum tipo de deficiência, e algo que eu me questionava bastante, eu tinha esse questionamento dentro de mim, era por que o meu irmão estudava numa escola perto de casa e eu não? Enquanto o meu irmão só dava uns quarteirões para chegar na escola dele, eu tinha que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. E eu tinha esse questionamento dentro de mim, e quando eu saí do Instituto de Cegos, eu fui para a escola comum, também conhecido como escola regular. Eu perguntei para minha mãe o porquê que eu não tinha estudado naquela escola antes. E a minha mãe me deu a seguinte resposta: você precisava ir para o Instituto dos Cegos primeiro para ser alfabetizado em Braille. E aí foi que o questionamento aumentou ainda mais dentro de mim. Mas por que eu tinha que ir para lá? Nada contra a instituição, me preparou muito, sou muito grato e tudo. Mas por que eu tinha que ser alfabetizado, separado dos outros? No Instituto dos Cegos, na época que eu estudei, e ainda continua sendo assim, lá não tem só alunos cegos, lá tem também alunos que enxergam. Esses alunos que enxergam, que não têm nenhum tipo de deficiência, eles são, ou eles têm algum parente cego, ou eles são filhos de pessoas cegas, ou eles têm irmãos, alguém assim da família. E assim, quando eu fui para a escola comum, para mim foi um baque muito grande. Apesar de eu ter sido muito bem acolhido por todas as escolas que eu passei me acolheram muito bem, professores, colegas e tudo, mas tinha momentos na sala de aula em que eu me sentia, como é que eu posso dizer, um ET, porque a professora fazia uma pergunta, eu respondia, e a turma ficava assim com um espanto tão grande, era como se fosse algo impossível de acontecer, que na verdade deveria ser visto com muita naturalidade, é normal. A professora fazer uma pergunta para o aluno e o aluno responder corretamente. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que para eles aquilo era uma novidade porque não fazia parte do cotidiano deles. Então, se você for ver a história agora como universitário, né, depois que eu fiz a disciplina de educação especial, depois que eu tive todo um conhecimento teórico, vendo a história da educação especial no Brasil, a história do movimento das pessoas com deficiência no mundo todo, até chegar aqui, que começou com a exclusão, onde as pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade, depois passou para a segregação, que foi o período das instituições especializadas, onde as pessoas com deficiência ficavam lá, cego com cego, surdo com surdo. Depois passou para a integração, onde a pessoa com deficiência ia para a escola comum, mas nada era adaptado, era a pessoa com deficiência que tinha que dar seus pulos, como diz no popular, né? Para a pessoa conseguir superar as dificuldades, beleza, senão... E agora nós estamos na era da inclusão, onde, como a Kainan bem relatou, mudou a perspectiva. Então não é o aluno com deficiência que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar à diversidade humana. Eu falo muito que o curso de pedagogia e todas as licenciaturas do modo geral, a formação de professor, a gente é preparado para dar para o ensino e aprendizagem daquele aluno padrão, daquele aluno que enxerga, daquele aluno que copia no quadro, daquele aluno que escreve de lápis, de caneta, que apaga com borracha, é aquele aluno padrão. Mas o professor, atualmente, ele não é preparado, ele não é formado para o ensino e aprendizagem da diversidade humana, porque não existe só uma forma de aprender, né? Então, assim, uma mudança precisa ser feita, porque as pessoas com deficiência estão aí, estão chegando nas escolas e precisa ter esse preparo. E outra, é uma questão de direitos humanos.
O fato de uma pessoa ter uma deficiência não significa que a pessoa deva estar excluída de tudo e de todos. Somos seres humanos, precisamos estar juntos. Um teórico que a gente estuda na pedagogia, que é Vygotsky, já falava isso há mais de 100 anos atrás, que a gente aprende com a interação com o outro, interagindo com o outro. Então, a melhor forma da pessoa com deficiência se desenvolver é estando convivendo com todo mundo, com as outras pessoas. E, para isso, a escola, o currículo, precisa estar preparado. E é interessante quando você fala do seguinte, que é a melhor forma de desenvolver a pessoa com deficiência, mas também é a melhor forma de desenvolver um ao outro, né? Esse contato, essa inclusão acaba desenvolvendo todos, não é? Então, assim, essa convivência, como você narrou, de uma forma muito adequada, assim, eu acho que é esclarecedor na hora que a gente pega e diz, não, a inclusão, ela acaba beneficiando todos. Isso é, na sua sala, no seu ambiente de aprendizado, a sua fala e a integração acaba ajudando você, mas acaba ajudando também os seus outros colegas, os seus professores, amplia, né, esse conceito de humanidade, aumenta esse conceito também de nossa integração. Muito bom, isso, muito bom mesmo. Kainan, além de bibliotecária, você é consultor em acessibilidade. Explica um pouco para a gente o que é que consiste esse trabalho, tá certo? E quais são os aprendizados, como é que você chegou nisso, como é que você se apaixonou por esse tema, tá certo? Fala um pouco desse teu trabalho de consultor em acessibilidade. Você trabalha com empresas, com instituições, me fala um pouco aí do teu ofício. Então, a experiência na universidade voltada para esse... Espera ainda, caramelo. Minha experiência dentro da universidade, em especial as minhas bolsas de estudo, ela foi voltada muito para a experiência em projetos relacionados à pessoa com deficiência, né? Então, no primeiro ano, no meu terceiro semestre de faculdade, eu ingressei um projeto na Secretaria de Acessibilidade, né, que durou 2 semestres, que a gente tratava do apoio pedagógico aos estudantes com deficiência. Então, trabalhávamos intimamente pensando em materiais, na adaptação, na tradução, na editoração de materiais bibliográficos acessibilizados para a pessoa com deficiência sensorial, em especial o atendimento aos alunos cegos e com baixa visão, ou que não conseguiam ter acesso, né, ao material convencional que é disponibilizado pela universidade, os livros impressos, os livros em formatos digitais. Então, esse laboratório, né, essa vivência no ano de 2019, me possibilitou muito conhecimento e aprofundamento na área e um certo interesse, uma certa inclinação. E eu fui seguindo esse caminho. No meu terceiro ano, eu já fui para a seção de atendimento a pessoas com deficiência, né, que está localizada na Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal do Ceará. E lá eu lidei exatamente com essa proposta, né, de uma forma mais ampliada e que dialogasse mais ainda com a minha formação, né, de bibliotecária. Então, lá, quando eu cheguei no EDA, que é o Laboratório de Editoração para Materiais em Formatos Acessíveis, nós percebemos muita diferença, percebemos quanto a nossa literatura não é inclusiva, o quanto não se pensa nas pessoas com deficiência em formatos de legibilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência, né? E como é que eu vou exemplificar isso, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um livro comum. Eu cheguei lá, tem um livro que o aluno precisa para ter acesso à teoria que ele precisa naquela disciplina, e ele não está em formato acessível para uma pessoa cega. O Braille, às vezes, demora muito mais a produção, e hoje em dia, com o auxílio das tecnologias assistivas, a gente consegue fazer uma tradução desse material, né? Ou muitas vezes, dependendo do caso, ou em MP3, né, em áudio, ou em formato texto a PDF acessível, como a gente chama no laboratório, que é um processo de digitalização, limpeza do material, onde nós seguimos aí normas e padrões de acessibilidade já identificados e colocados pela ABNT, né, pela ABNT 9050 e pela ABNT 16402,
452, que vai tratar desses padrões de acessibilidade para materiais textuais. Então, essa vivência na preparação desses materiais, no atendimento ao aluno com deficiência, me deu muito esse conhecimento e a prestar serviços de acessibilidade, consultoria em acessibilidade para empresas privadas, para projetos, e nisso também fui fazendo outros cursos na área, para me especializar melhor nesse assunto e atender especialmente ambientes informacionais e educacionais. Mas sim, sou chamada para tratar de questões de acessibilidade em algum projeto. Como eu posso acessibilizar esse projeto da minha empresa para os meus funcionários, para os meus clientes? Então, a gente já entra aqui nesse processo de acessibilizar um projeto, um processo que você queira, de acordo com o conhecimento, com a lei, com a base que a gente tem na teoria, na literatura científica, as formas possíveis, que também estarão de acordo com a lei, para acessibilizar todo e qualquer processo dentro de uma empresa, dentro de uma escola, de uma universidade, que é como eu trabalhei, no ambiente que eu trabalhei ao longo desses 4 anos dentro da universidade, da minha formação. E foi assim que eu fui desenvolvendo essa inclinação e essa habilidade profissional, digamos assim, para trabalhar com a consultoria em acessibilidade, em especial para ambientes informacionais e educacionais. Muito bom. Geilson, e você? Conta um pouco para a gente aí sobre o canal que você apresenta, o Vendo no Escuro. Do que é que se trata, como é que surgiu a ideia, como é que a gente pode acessar? Fala um pouco aí sobre esse projeto, esse seu projeto. Pronto. Esse canal ele surgiu de uma necessidade de mostrar para as pessoas os conhecimentos sobre acessibilidade e inclusão. Uma coisa que me espantou muito foi que quando eu cheguei na universidade, os professores, eles não sabiam como é o ensino e aprendizagem do aluno cego, né? Isso eu já estava acostumado na educação básica, mas no ensino superior, ainda mais na faculdade de educação, isso me deixou muito espantado e me deixou preocupado. Porque eu pensei, nossa, se esses professores que estão formando futuros professores para atuar na educação básica não sabem como acontece o ensino e o aprendizado, o ensino e o aprendizado de estudantes cegos, então como é que eles vão formar professores para uma educação inclusiva? Então foi aí que eu comecei a me movimentar. Então, inicialmente, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Universidade Allen Keller, onde nesse grupo a gente compartilha artigos, vídeos do YouTube, tudo sobre a pessoa com deficiência, sobre acessibilidade e inclusão. E, inclusive, esse grupo ele permanece até hoje. Só que eu comecei a perceber, eu criei esse grupo no primeiro semestre que eu estava na faculdade, né? Eu comecei a perceber que aquele grupo era muito limitado e que eu queria chegar mais longe. Então, foi aí que eu tive a ideia de criar o canal no YouTube chamado Vendo no Escuro, com Gilson Souza. Vendo no Escuro porque eu quis mostrar como é a minha visão de mundo, como é a visão da pessoa cega que está na universidade. Então, nesse canal no YouTube, eu comecei a relatar as experiências que eu estava vivendo ali na universidade, comecei a mostrar o meu dia a dia em sala de aula, comecei a entrevistar profissionais que atuam na área da acessibilidade, e foi assim que o canal veio surgindo. E aqui eu gostaria de destacar um vídeo que esse vídeo ele faz sucesso até hoje. É um vídeo chamado O Dia que eu entreguei um resumo em braille para o professor. Então vale a pena assistir esse vídeo, que é uma história muito bacana, que essa história ela ficou conhecida na faculdade de educação como a lenda urbana do resumo em braille. Só para resumir a história, um professor ele passou um material que não estava muito acessível. Eu cheguei para ele e expliquei, olha, desse jeito aqui não dá e tal, que era um vídeo que só tinha um fundo musical. E aí, beleza. Quando foi pouco tempo, algumas semanas depois, ele pediu para que a turma fizesse um resumo de um vídeo, só que esse vídeo estava todo legendado em inglês.
Aí eu fiquei, assim, chateado, né? Mandei um e-mail para ele com uma série de reclamações, pedi a ajuda de uma amiga minha, ela foi me dizendo, né, fazendo a audiodescrição do vídeo e tudo. E aí eu fiz o meu resumo todo em braille, cheguei lá na aula dele e entreguei. Agora eu quero que o senhor leia em voz alta, corrige e dê minha nota. E a partir daí, esse professor, ele mudou a prática pedagógica dele e hoje somos grandes amigos, inclusive ele é o meu orientador de TCC, e o meu TCC traz justamente essa temática sobre o ensino de braille no curso de pedagogia. Maravilha. Geilson, repete para mim o título do teu vídeo. Esse é o dia em que entreguei... O dia que eu entreguei o resumo em braille para o professor. Ah, vale muito a pena assistir, eu acho que eu vou... Vale a pena, inclusive esse professor depois, um ano depois do lançamento desse vídeo, ele deu uma entrevista para o meu canal, muito bacana também, vale a pena assistir. Eu acho que o teu movimento de responder a esse processo dele, que na verdade, assim, muitas vezes a gente não se percebe nesse processo, até mesmo aqui na fala da Cainã, eu começo a perceber também o desconhecimento, não é, que a gente tem, e muito importante, quando você levou o teu trabalho em braille, você explicitou para ele, tá certo, todo o que é ser acessível e o que é ser inacessível também, muito importante. Cainã, que história maravilhosa, né? Você já conhecia esse canal do Geilson? Sim, eu e Geilson somos colegas aí de bolsista. Eu me formei recentemente, no final do ano passado, comecinho do ano, mas nós trabalhamos por muito tempo juntos, né? Então, essa convivência também é muito enriquecedora, né? Nós trabalhamos aí no projeto recentemente, onde eu era bolsista do atual projeto Geilson, que é a na propagação de saberes, da seção de atendimento a pessoas com deficiência, e a gente produziu um catálogo, né, juntamente com a Cleo e a Jordana, que são as coordenadoras da seção, um catálogo arte cearense, né? Onde estão os artistas com deficiência? Eles existem, né? Eles existem, mas nós precisamos dar voz e espaço. Então a gente entrou nesse projeto, né? Nessa atividade intensa. Então fizemos em uma dupla e conseguimos alcançar essas pessoas, capitalizar essa produção artística delas e documentar isso nesse catálogo e tá no repositório institucional da UFC. Mas foi muito bacana essa experiência que o Geilson contou e que ele apresenta todo dia na convivência com a gente. Por isso também eu trago a defesa da inclusão e não da segregação, não de escolas especiais, mas de escolas que incluem, universidade que inclui e que acessibiliza o espaço, a estadia dessas pessoas na escola e na universidade, porque a gente precisa dessa troca, a gente precisa dessa convivência para evoluir juntamente, igual com o outro, né? Não existe o processo de aprendizagem, ele é coletivo. Então, essa convivência ela é mais que essencial. E é interessante, Cainã, se você até antecipou a minha pergunta, eu ia querer que você falasse um pouco sobre esse catálogo de artistas com deficiência que vocês fizeram para a Universidade Federal do Ceará, que foi apresentado no ano passado. Eu quero saber onde está esse catálogo, como é que a gente pode acessar, como é que a gente pode colocar a sociedade, de que forma é que a gente pode contribuir promovendo o acesso a esse catálogo, certo? Fala um pouco mais, aprofunda um pouco mais a respeito dessa questão do catálogo de artistas com deficiência que vocês fizeram dentro desse ambiente da Universidade Federal do Ceará. Bom, esse catálogo ele foi uma idealização da Cleo, né, que é nossa, foi minha orientadora de monografia, orientadora de bolsa. Ela é mulher com deficiência e ela é chefe da seção, então ela luta vorazmente pela causa, né, e a idealização foi dela e a gente conseguiu colocar em prática aí, né, foi um prêmio de bolsa que a gente tinha da Secretaria de Cultura Artística da UFC, né, nesse projeto financiado pela Secretaria de Cultura da UFC. E a gente iniciou esse processo tentando localizar, porque a gente sabe que artistas com deficiência existem. Mas onde eles estão, né?
por que não é dado visibilidade? Então, foi com esses questionamentos, onde estão os artistas com deficiência, onde estão as mulheres artistas com deficiência, impulsionado por essa pergunta que a gente começou a procurar, né? Deu início a procura. Geilson é uma linha de contato muito extensa, né? Porque ele é muito famoso, né? No mundo da acessibilidade, então ele capitalizou essas pessoas. Criamos um grupo, criamos tudo em formato acessibilizado. É uma coisa que eu tenho que ressaltar, que diferente de todos os projetos e organização de evento e outras coisas que eu participei dentro da universidade, essa foi uma experiência única, porque a gente muda totalmente o modo de chegar às pessoas, né? Não é só eu mandar um edital, uma foto. Não, eu tenho que acessibilizar aquela foto, eu tenho que descrever a imagem, porque quem vai me responder é uma pessoa cega, né? Então, nós temos que pensar em todos esses quesitos para acessibilizar o próprio processo de capitalizar essas pessoas, né? Esses artistas com deficiência. E aí a gente aprendeu várias coisas. Por que essas pessoas não participam de editais convencionais que tem, né, na nossa região, em Fortaleza, no Ceará, no Brasil? Porque muitas vezes esses editais, esses processos seletivos, eles não estão nada acessível para a pessoa com deficiência, né? Mas, enfim, nesse processo, a gente conseguiu reunir aí em cerca de 15 artistas, né, que liberaram o direito, né, do uso da sua imagem, da sua mini biografia para o catálogo. Então, produzimos o catálogo, fizemos ele todo em formato acessível, porque todas as imagens estão audiodescrita, todo em formato acessível para o leitor de tela. Atualmente ele está aí no repositório institucional da UFC, e foi uma organização muito bacana, né? Foi uma produção muito bacana, conheci muita gente bacana, tem muito artista incrível, oportunidade única de conhecer esses artistas com deficiência, tem do artesão ao cantor, ao sanfoneiro, é muito bacana, muito enriquecedora. E o Geilson esteve lado a lado aí, também sendo o consultor de audiodescrição, né? Que a gente produz a descrição das imagens e ele vai, né, dando feedback, olha, precisa melhorar isso, precisa colocar aquilo. E no final, né, ficou aquela obra que particularmente ficou muito boa, porque a gente fala assim, porque cumpriu as nossas expectativas no sentido de deixar ela toda acessível, né, porque ela é para a comunidade sem deficiência, mas também comunidade com deficiência que precisa ter acesso àquele material. Então ela está lá para todos, todas e todos, no repositório institucional da UFC. Arte Cearense, catálogo de artistas com deficiência. Muito bacana, que coisa maravilhosa esse trabalho de vocês. E lembrando o seguinte, por exemplo, eu sou do Cariri, eu sou do Crato, certo? E um dos maiores nomes da história do Crato é o Cego Aderaldo, certo? O Cego Aderaldo, que é um grande nome da cultura cearense, inclusive também do Cariri, o próprio Patativa, que tinha uma visão bem escassa, enfim, são gênios da nossa cultura, da nossa arte, da nossa manifestação cultural, da nossa forma de ser. Eu acho que é muito importante e muitas vezes a gente não se percebe assim, né? É muito interessante, mas vocês falam muito da questão desse projeto Arte na Propagação de Saberes da Universidade Federal. Pelo que você me falou, Kainan, você foi bolsista e hoje quem é bolsista é o Geilson, é isso? Isso. Vocês, então assim, Geilson, me fala um pouco sobre esse projeto Arte na Propagação de Saberes da Universidade Federal, certo? E as principais atividades, vocês trabalham com publicação nas redes sociais, realizam cursos, oficinas, fala um pouco, vende um pouco esse peixe que é tão importante para que a sociedade ela consiga realmente num momento, eu acho que no momento de trevas que a gente vive hoje, trevas intelectuais, a gente poder trazer essa luz da sabedoria, essa luz real, né, que vocês trazem com tanta profundidade. Me fala um pouco sobre esse teu trabalho, você como bolsista desse projeto e as principais atividades. Pronto, o projeto Artes na Propagação de Saberes é um projeto que busca justamente desmistificar os mitos que existem em torno da pessoa com deficiência e passar esse conhecimento da pessoa com deficiência através da arte. Então, nós fazemos postagens no Instagram da Seção de Atendimento à Pessoa com Deficiência,
que é @SAPDUFC, onde nós temos um quadro chamado É Fake, onde nesse quadro a gente vai desmistificando os mitos que existem em torno da pessoa com deficiência. Um mito que é muito comum: cego vê tudo preto, é fake, porque dependendo da patologia que causou a cegueira da pessoa, tem cego que vê tudo branco, tem cego que ainda enxerga vultos. Então, isso a gente já vai desmistificando. Também tem o canal da seção de atendimento à pessoa com deficiência no YouTube, onde são realizadas diversas lives. Inclusive, nós temos uma série que é chamada Deficiência, Docência e Afeto, onde nessa série a gente traz os professores da universidade que tiveram uma experiência com aluno com deficiência em sua sala de aula. Essa série é uma série nova, no momento ela tem 2 episódios, mas ela vai ter continuidade. Inclusive, o professor que eu entreguei o resumo em braille estreou nessa série, né? Então, uma série assim, muito bacana, que tem por objetivo justamente ajudar os professores que estão recebendo o aluno com deficiência pela primeira vez e ajudar a sociedade como um todo a desmistificar esses preconceitos, esses mitos, essa falta de informação que é tão grande em nossa sociedade. Muito importante isso. É interessante quando vocês falam e a gente nota uma sinergia completa, né, do que vocês colocam. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os dois, o seguinte: nós estamos dentro de um processo eleitoral, certo? Poucas vezes, acho que a gente enxerga, a gente não consegue perceber, por exemplo, onde estão as políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência dentro das plataformas, dentro das propostas de governo dos candidatos, sejam eles candidatos a governador, sejam candidatos a presidente, enfim, qualquer tipo de candidatos ao parlamento. Como vocês acham que está no país hoje essa discussão de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência? Certo? Vocês se sentem contemplados? Não se sentem contemplados? Como é que vocês enxergam se esse debate está dentro desse ambiente de discussão ou isso está passando completamente ao largo das discussões? Eu quero começar com a Kainan, por favor. Olha, eu vou começar falando que no eixo programático, né, que é o eixo da acessibilidade programática, que trata das leis, das regulamentações, estatutos, nós temos bastante, está repleta. Se alguém quiser pesquisar na internet, nós temos muito literatura, leis, né, a LBI, a lei que altera a composição das cotas, né, nas universidades públicas, nas instituições públicas, né, que amplia o leque, né, das cotas para as pessoas com deficiência. Nós temos bastante coisa, mas o que eu sinto falta é da efetivação dessas políticas públicas, né, realmente ela se tornar ali prático no dia a dia das pessoas. Eu sinto muita falta disso no dia a dia, e é por isso que as pessoas também me procuram, porque as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. Existe lei, existe regulamentação, mas falta realmente que elas se tornem uma realidade, né? Que elas se consolidem, se materializem dentro do dia a dia das pessoas com deficiência. E no âmbito político, realmente falta, né? Hoje em dia nós já temos vários influencers da acessibilidade, pessoas com deficiências que se apropriaram desse espaço, né, de fala, né, do seu poder de fala, do seu local de fala, para trazer essas discussões, né? Eu tenho muitos influencers no Instagram, no Facebook, que trazem essas discussões. Isso é muito importante porque eles também trazem essa questão de criticar candidatos que muitas vezes têm uma postura totalmente negligente e capacitista diante da causa do PCD. Isso é uma coisa importante a se falar. Até essas pessoas, a ver as pessoas com deficiência no lugar de fala e de poder, exercendo o seu poder enquanto pessoa que forma opinião,
enquanto pessoa que pode chegar à eleição e ser realmente eleita, fazendo a diferença para as pessoas com deficiência no tocante ao que a gente está tratando aqui agora. Mas realmente eu sinto falta, né? No dia a dia, principalmente quando a gente fala de coisas que extrapolam a barreira da universidade, porque a universidade é um lugar de conhecimento, né, de liberdade de pensamento crítico. Então, no que tange a minha vivência na UFC, eu realmente tive muita oportunidade de conhecer, porque a UFC integra aí um dos primeiros trabalhos no que tange a acessibilidade, a inclusão na rede Rebeca, que é essa rede nacional de materiais adaptados, feitos em parceria com várias universidades federais. É a Secretaria de Acessibilidade, a Comissão de Acessibilidade, que vem realizando há muito tempo esse estudo, né? Então, assim, dentro da universidade eu me sinto quase que totalmente contemplada com essa política pública, com essa tentativa de consolidar a política pública, né? Por isso que existem as atividades, os projetos, que tentam trabalhar aí de uma forma, cada projeto dentro dessa área, porque tem vários, trabalhando o eixo da acessibilidade, seja programática, seja instrumental, seja pedagógica, nessa tentativa de realmente trazer a acessibilidade para o aluno com deficiência, para ele não só entrar, porque por lei a política de cotas vai garantir que ele esteja lá. Mas eu não preciso só garantir que ele entre, eu preciso garantir a permanência dele, o acesso igualitário dele dentro daquela universidade. Ele precisa ter acesso aos materiais, à sala de aula, aos instrumentos, às metodologias de ensino, de igual forma ele precisa receber aquilo como o aluno sem deficiência. Então, quando a gente traz essa discussão para a universidade, eu sinto que ela realmente é mais clara, é mais difundida, né? Se tem mais acesso. E hoje, a nossa maior discussão, especialmente no projeto que a gente está trabalhando, que a gente trabalhou, que foi, eu acho, na propagação de saberes, deficiência, informação e acessibilidade, é extrapolar essas barreiras, né? Não é à toa que promovemos, e ainda se promove, cursos de audiodescrição para toda a comunidade, não somente a comunidade acadêmica, curso inicial de Libras, curso de acessibilidade, conceitos básicos de acessibilidade. A Secretaria de Acessibilidade também promove, e não somente para a comunidade acadêmica, mas para todos. As publicações nas redes sociais também trazem essa reflexão, esse convite à reflexão, não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade, porque quando a gente desperta, né, a criticidade, o senso crítico, a reflexão, a capacidade cognitiva do outro refletir, aquilo ali é uma semente plantada, né? Para ele pensar naquilo, para ele se dar conta do que tem ao redor, né, ao nosso redor, e também pensar, se enxergar como agente daquela mudança. Eu também posso eleger pessoas que tratam dessa temática. Eu também posso ter atitudes não capacitistas daqui em diante. Eu tenho primeiro saber o que é, onde existe, o que se trata, e daí, então, se perguntar sobre o efeito daquilo no mundo, o que eu posso fazer para mudar aquela situação. Então, eu acho que realmente essa integração dos diálogos da comunidade acadêmica, escolar com a sociedade é muito importante para a gente ter esse start, né, de dizer assim, não, vamos refletir, vamos convidar todos à reflexão, e a partir disso nós temos a oportunidade de mudança. Aquela pessoa ali teve uma atitude capacitista, foi preconceituoso, estigmatizou a pessoa cega, a pessoa com deficiência. Isso não é legal. Então as pessoas com deficiência não estão incluídas nas propostas deles. Eu acredito muito que esse ponto de reflexão é essencial para essa mudança, para esse início de mudança. Muito bom, Kainan. Geilson, essa fala da Kainan ela é uma fala bem ampla. E, na verdade, assim, quando a gente está falando aqui de políticas públicas voltadas para pessoas com deficiência, nós estamos falando de cidadania na veia, cidadania real, né? Faz aí fecha para nós aí essa live com esse pensamento de cidadania e políticas públicas para pessoas com deficiência. Por favor, Geilson. Olha, a Kainan falou muito bem sobre a questão que nós temos muitas leis, e realmente eu falo muito que existe um abismo muito grande entre a lei e a realidade.
Então a gente precisa de, não só de lei, a lei é importante, sim, com certeza, mas a gente precisa de políticas efetivas que garantem o acesso, a permanência e o sucesso da pessoa com deficiência em todos os lugares. Porque a pessoa com deficiência também é cidadã e merece ser tratada da mesma forma que as outras pessoas, tendo os mesmos direitos e deveres. E isso é uma luta de todos. Você não precisa ter um filho com deficiência para entrar nessa luta, você não precisa ser uma pessoa com deficiência para entrar nessa luta. Essa luta de acessibilidade, de inclusão, ela é de todos, de pessoas com e sem deficiência. Então, a gente precisa lutar, a gente precisa colocar como cidadão, colocar como valor cidadão mesmo, sabe? Porque eu não estou aqui querendo fazer medo a ninguém, mas a gente não sabe o dia da manhã. Hoje você tem a sua visão perfeita, mas amanhã você pode não ter. Hoje você está bem e tudo, mas amanhã você vai envelhecer. Amanhã você vai precisar de um suporte para se locomover. Então, a gente precisa pensar em tudo para todos. Então, a questão da acessibilidade, da inclusão, não é para um grupo específico, não é para quem se identifica, é para todos. E a gente precisa que as políticas públicas, elas sejam colocadas na prática, porque tem muita gente por aí que faz um discurso belíssimo sobre acessibilidade e inclusão, mas na prática a gente não vê. É muito comum a gente encontrar discursos sobre acessibilidade, sobre inclusão, muitas leis, mas na prática, no dia a dia, no cotidiano, a gente não encontra. Por exemplo, no período da pandemia, muitas pessoas tiveram como refúgio os serviços de streaming, né, para assistir séries e tudo. Só que, infelizmente, esses serviços de streaming, eles não são acessíveis. Então, como foi que a pessoa surda teve acesso? Como foi que a pessoa cega teve acesso? A audiodescrição não tem. E quando tem, ela só é disponibilizada no idioma original do filme, da série, não é disponibilizada no idioma brasileiro. A TV aberta, cadê a audiodescrição? Nós temos tantas leis, temos a lei da audiodescrição, a gente não encontra a audiodescrição na TV aberta. Às vezes eu até brinco, nossa, eu tenho que adivinhar, fazer uma mágica para adivinhar o que é que está acontecendo em determinada cena de filme, de novela, jornal, porque muitas vezes tem só o fundo musical. Então, a acessibilidade, ela precisa estar como um princípio de cidadania. Muito bom. É um dever de todos. Muito bom, viu, Geilson? Só agradecer aqui a participação pelo YouTube do Povo da Daniela Jasmin, da Mona Lisa Leite. A Mona Lisa, inclusive, diz assim: acessibilidade é muito importante para a sociedade. Muito obrigado, Mona Lisa, pela tua participação. No Facebook do Povo, Pedro Neto, ele diz: a acessibilidade começa na calçada da sua casa. Sem dúvida, Pedro. Obrigado pela tua participação. No Facebook da FDR, destacando aqui o Neto Ramires, a Isilene Colares, a Josiane Inácio e a Simone Silva. Muito obrigado pela audiência. Bem, gente, chegamos ao final da live de hoje. Uma live muito importante. Eu acho assim, hoje eu aprendi muito, eu vim para cá, eu estou saindo dessa live, Kainan e Geilson, de outra forma. Vocês dois, cada um à sua maneira, vocês são muito impactantes e eu gostaria muito de agradecer aqui. Nós temos a honra de recebermos vocês aqui nesse canal, nesse espaço do Povo Educação. Quero me colocar à disposição para poder repercutir, reverberar o trabalho que vocês realizam dentro dos programas, enfim, tudo que vocês estão realizando dentro das atividades que vocês têm. E eu gostaria aqui de agradecer a Kainan Viana, consultora em acessibilidade, bibliotecária e documentalista. Muito obrigado, Kainan, pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade, esse espaço maravilhoso, essa iniciativa muito bacana. Eu acho sempre muito importante permitir que a internet, que o YouTube, que as transmissões sejam um espaço de reflexão para toda a sociedade. E eu queria deixar só uma frase que eu sempre acompanho comigo,
em todas as lives e trabalhos que eu trato dessa temática, para deixar uma pulguinha na orelha aqui de cada um para pensar sobre isso. E ela diz o seguinte, ela é da Thaís Frota, que é uma arquiteta, e ela diz, se o lugar não permitir acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente. Não só no que tange a arquitetura, mas na comunicação, na sua atitude, em todas as esferas da acessibilidade, é preciso promover a igualdade do acesso. Kainan, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. E gostaria de agradecer também o Geilson Souza, estudante de pedagogia da Universidade Federal do Ceará e apresentador do canal Vendo no Escuro. Geilson, você é o cara, meu irmão. Me fale aí, muito obrigado pela presença, tá certo? E a gente fica aqui à tua disposição. Muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui. Parabenizo a você e a toda a sua equipe por nos dar esse espaço, esse lugar de fala. E gostaria de sugerir, chame mais pessoas com deficiência para as lives, chamar os artistas. Acho que seria muito bacana trazer os artistas que participaram do catálogo para cá, trazer outras pessoas com deficiência, né? O professor que eu entreguei o resumo em braille, né? Os professores que passaram por mim, que tiveram essa experiência, eles têm muito a contribuir, muito conhecimento a partilhar, né? Então, assim, depois, se for possível, a gente pode conversar, posso estar passando os contatos e tudo, porque a gente precisa desse espaço. A falta de conhecimento sobre a pessoa com deficiência, sobre acessibilidade, sobre inclusão, é muito grande e a gente precisa ocupar esses espaços, precisa estar presente nesses espaços para poder passar essas informações. Infelizmente, tem gente que confunde Libras com Braille, cego com surdo, e essas confusões acontecem justamente por conta da falta de conhecimento. Então, dou aí essa sugestão, agradeço demais pela oportunidade de poder estar aqui. Saio daqui com um sentimento de missão cumprida. Geilson, como você fez uma provocação ao vivo, no ar, tá certo? Eu também vou devolver a provocação, pode ser? Pode. Certo? Eu quero lhe fazer aqui no ar um convite para que a gente possa trazer o canal Vendo no Escuro para dentro da nossa plataforma streaming, o Povo Mais. Tá certo? Então já quero depois também conversar com você, conversar com o Kainan, para que a gente consiga trazer, eu acho que a provocação que Kainan fez e a provocação que você acaba de me fazer também, eu quero dizer que eu topo a gente fazer uma série só voltada para isso, certo? A gente trabalhando não somente com o catálogo, mas com o tema, mas também nós pensarmos de que forma que a gente pode trazer para a gente poder potencializar a audiência de vocês. E aí já está feito o convite também, então aqui, depois que acabar a live, nós vamos marcar um momento para nós nos conhecermos e a gente poder alinhar isso, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela presença da Kainan, certo? E nós voltamos amanhã às 10h30 da manhã com o tema Educação e Inovação, com a presença do professor Mauro Oliveira, ele professor do IFCE, fundador do projeto Pirambu Digital e também idealizador do Iracema Digital. Eu acho o Mauro uma pessoa muito importante, um grande provocador da educação cearense. E a Mirley Nádila Pimentel, doutora em Educação e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Multimeios da Universidade Federal do Ceará. Lembrando que essa live de hoje ficará disponível no site povoeducação.fdr.org.br e lá você encontra também toda uma série de conteúdos sobre o programa O Povo Educação. E para terminar aqui, eu quero citar a frase de Maria Tereza Mantuan, ela que é pesquisadora e professora da Unicamp. Inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Bem, um bom dia e até amanhã. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo.